Nesta quarta aula, vamos aprofundar o conhecimento sobre a árvore da vida. Certamente vocês já ouviram falar de alguma maneira da árvore da vida. Alguns têm um conceito bem difuso e bem primitivo, ou seja, só uma primeira impressão, e outros talvez já tenham lido coisas mais substanciais sobre o assunto. De qualquer forma, eu quero contemplar todo o público que está assistindo, e eu vou começar de uma maneira bem básica e depois nós vamos entrar em camadas mais profundas. Vou partir do que já sabemos, do nosso 0, 1, 2, 3, 4. Já temos as letras que já estão assimiladas, YHWH, que correspondem à vontade, mente, pensamento, palavra e ação. E, obviamente, temos os olãs, né? Estão as letras hebraicas, né, para quem quiser, mas nós vamos falar deste universo. Esses olãs são ambientes, universos, camadas de consciência. Então você está no zero, você está lá ainda na vontade, que a gente chama Adam Kadmon, ou Adão Kadmon. Isso é interessante. Por que Adão? Mais na frente nós poderemos falar um pouco sobre isso. Depois vamos para o nível de Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiya. Então, a mente, né? Vamos falar hoje da mente. A mente é semente. Aqui cada um de nós, obviamente, tem um contato diário, 24 horas com sua mente. Então não vou ser eu que vou falar sobre a sua mente específica. Eu vou falar sobre a mente comum de todos nós, seres humanos. E aqui uma diferença. Mente, a princípio, não tem nada a ver com cérebro. O cérebro, por acaso, é o recipiente que aloja essa mente. A mente, nós estamos falando já de uma abstração, já do resultado das atividades cerebrais. Claro que o cérebro participa disso. Ele participa. Aliás, ele é o Asiya, né, do Atzilut. Ou seja, ele é o resultado, ele já é a ação do que a mente contém. Isso eu estou falando porque nós vamos entrar num assunto, por exemplo, a mente morre? Não, a mente não morre. O cérebro morre. Então, há uma diferença particular a respeito da mente. Isso é comprovado cientificamente. Pessoas que tiveram experiência de quase morte viram o seu corpo, né, ouviram vozes. Então, o cérebro já estava decretado como morto, já tinha sido dada a morte cerebral, e a mente continuava. Ela continuava ouvindo, pensando, inclusive tendo sensações. E aí a gente entra em um outro assunto, que essa mente perdura através dos anos, dos séculos, dos milênios. E isso é muito importante. Claro que aí envolve uma certa crença. Há pessoas que não acreditam, acham que o cérebro acabou e acabou tudo. Mas aqui estamos introduzindo para os totalmente descrentes, e eu sei que no grupo há pessoas que são muito materialistas, no sentido de que só veem o lado material, só vê a Asiya, só vê o nível 4. E dentro desse nível 4, há toda uma consequência de se só viver o nível 4 e não conseguir ver os outros níveis. Mas as pessoas
que estão só no reino material, que só veem o material, elas é como se ela jogasse todos os outros dedos fora e ficasse só com o dedo mindinho. Imagina o que você faz com o dedo mindinho, qual o seu ouvido, né? Então, brincadeiras à parte, vamos prosseguir. A mente é o início de todas as realizações pessoais. Então, tudo que você fez, da coisa mais básica à mais complexa, você fez através da mente. Foi a mente que fez. Isso claro que a gente vai levar para a sociedade humana e para toda a humanidade. E quando a gente criticarmos a sociedade humana, dizer o homem não tem mais jeito, os políticos desse mundo são aquilo, a sociedade... Então tem que imaginar o seguinte, isso foi engendrado pela mente. Então foi a mente humana, que ela é comum a todos nós, é o início de tudo. Então, na árvore da humanidade, então vamos entrar já no assunto, nós temos vontade e mente. Vamos fazer uma metáfora para ser compreendida. Nós temos aqui a árvore, vocês estão vendo que há as raízes profundas e há as ramagens mais altas que tocam o céu, e as raízes profundas tocam a terra. Esse é o símbolo básico para a gente entender a nossa vida, por isso que o nome é Árvore da Vida. Há um mito, e desse mito se extrai a noção de Árvore da Vida. Eu vou voltar a esse mito mais tarde, porque ele é muito importante, mas ele está em Gênesis. Algumas pessoas têm uma certa aversão a gente usar os livros sagrados. Novamente eu pontuo aqui que nós estamos usando o conhecimento sagrado. Não tem nada a ver com religião. Claro que cada um que tem a sua religião, conserve-a. Né? Se você já tem o seu ponto de vista religioso, conserve-o. Mas a nossa abordagem é uma abordagem quântica, é uma abordagem de uma união quântica, certo? Então vamos adiante. Então nós temos a árvore da vida. Estão vendo a árvore da vida. As raízes vão até o fundo da terra e as folhas vão até o alto do céu. E lá no alto do céu, o que é que acontece? Forma-se um fruto, desse fruto gera-se uma semente, e essa semente é lançada e cria-se uma nova árvore. Agora, a velha e boa pergunta: o que nasceu primeiro? A semente ou a árvore? Certo? O ovo ou a galinha? No nosso entendimento, eles fazem parte de um complexo, eles são o 0 ou 1. 0, 1, 0, 1. Esse complexo é um complexo motor produtivo dinâmico. Ele só pode ser entendido dentro de um ciclo. Então, começar a investigar onde começa o círculo é um projeto vão. Porque o círculo é o círculo e ele não começa em nenhum lugar e nem termina em nenhum lugar. É uma resposta óbvia para uma pergunta óbvia. Então, que nasceu primeiro, a semente ou a árvore? Na verdade, eles fazem parte de um processo que não tem começo nem tem fim. Então, nenhum nasceu primeiro. É assim. Então, a mente é semente. E sabendo que a mente é o início, ela é a semente de todas as nossas realizações pessoais, você tem que entender que tudo que foi engendrado e que foi realizado na sua vida, de bom e de ruim. Então, a mente, nesse aspecto, ela é amoral, ela não julga. Então, as pessoas cometem coisas más contra si mesmas, sim. Há um impulso de morte, há uma pulsão de morte, já estudado pelo Freud, já estudado por vários psicólogos.
Para a gente adentrar mais a questão principal sobre a pandemia, a nova era corona na qual adentramos, é preciso entender como obter uma mente pacífica, pacificada e pacificadora. Outro dia, aqui na região onde eu vivo, São Luís do Maranhão, foi instaurada por ordens judiciais e governamentais o chamado lockdown. Isso causou um pandemônio. As pessoas correram aos supermercados porque acharam que não ia ter o que comprar, nem as lojas iam abrir. E alguém comentou, puxa, mas por que as pessoas reagem assim? Ora, uma ordem dada de maneira pânica não provocará ações ordenadas. Da mesma forma que uma mente agressiva não vai produzir a paz. É como aquele pai que diz: fique quieto, menina! Você tem que ficar pacífico! Você acha que a criança vai ficar pacífica? Com esses gritos e berros no ouvido, você acha que a criança vai ficar pacífica? Não. Dessa forma, a gente tem que entender o que é a mente pacífica, o que é a mente pacificada e o que é a mente pacificadora. Para a gente abordar um tema pânico, um tema que envolve pânico, que é o tema do corona, um tema que envolve pandemônio, para a gente poder entender o que vai acontecer quando houver o cataclisma. O cataclisma, para as pessoas não preparadas, provará pânico, pandemônio, desespero, medo, terror, horror. O mesmo cataclisma, para as pessoas preparadas, com a mente pacificada, pacificadora, ela produzirá paz, tranquilidade, esperança, fé, devoção, inspiração. É o mesmo fenômeno, visto de uma maneira é o horror e o terror, visto de outra maneira é a paz, é a esperança, é a nova era. A pergunta de como obter uma mente pacífica, pacificada, pacificadora, será respondida na próxima aula. Na verdade, ela é um motivo de pesquisa de todos os yogis. E eu vou trazer aqui uma visão particular, que é a visão do yoga quântico. No grupo, há várias pessoas que praticam yoga nas suas várias vertentes, há pessoas que fazem meditação, há pessoas que oram, e cada um dos métodos tem suas particularidades. Mas eu vou colocar para vocês a prática do yoga quântico, que é a que eu faço há mais de 20 anos e que tem sido desenvolvida ao longo desse tempo. Logo na próxima aula nós vamos ver como isto é possível. E em seguida, nas aulas seguintes, nós aprofundaremos o nosso tema. Eu desejo a você que através da vontade, da mente, do pensamento, da palavra e da ação, você consiga uma mente pacífica, pacificada e pacificadora. A gente se vê na próxima aula.